todo mundo preparado, com o coração aberto para receber mais do Senhor nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Vamos começar então aqui, pessoal. Eu vim falar sobre o poder das palavras positivas. O texto base da minha mensagem está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá de seu fruto. Hoje eu quero refletir com vocês como as palavras positivas, elas podem criar realidades ao nosso redor. Pode alterar o nosso ambiente, modificar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, tratar os nossos corações também. As palavras positivas, elas podem transformar vidas, trazendo esperança, cura e edificação. Vocês já pararam para pensar em como nossas vidas seriam diferentes se usássemos apenas as palavras positivas para abençoar e edificar vidas? Então eu vou falar sobre algumas situações de palavras positivas que podem criar realidades e nos aproximar de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vemos que Deus criou o mundo através de sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. As palavras de Deus não apenas descreveram a sua criação, mas também efetivamente deram vida a ela. Então, de forma semelhante, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos também usar a palavra para moldar a realidade à nossa volta, sempre semeando amor, fé e esperança. É independente daquilo que estamos vivendo, independente do caos que está à nossa volta, independente do que digam as circunstâncias, o que importa é que nós sabemos o nosso posicionamento em Cristo. Sabemos como podemos mudar tudo isso. É viver o shalom, o paz em meio ao caos. Tem um louvor do Marcos Salles chamado Estamos de Pé, que diz: não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. E sim, irmãos, aquilo que cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível e seremos sempre fiéis a Ele nesse sentido. Também tem que dizer que as palavras positivas refletem o coração. Jesus nos ensina em Mateus 12, versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se temos um coração cheio de paz, de gratidão, de amor e de otimismo, é isso que fluirá de nossos lábios, levantando assim as pessoas. Por outro lado, um coração cheio de rancor, de amargura, de desconfiança, vai sempre trazer morte ao nosso redor. Devemos sempre desejar e permitir que Deus purifique o nosso coração. Devemos ter um coração quebrantado para sempre estar próximo de Deus, para que o Senhor sempre esteja perto de nós para nos curar sempre. Há uns dias atrás, eu tenho que ter um mês mais ou menos, eu acho, o pastor Renan esteve aqui na igreja, não sei se vocês estavam aqui nesse dia. E ele fez um propósito de 7 dias com a igreja, para que ficássemos uma semana sem murmurar. Eu não sei se todos conseguiram, mas eu creio assim, que mesmo aqueles que conseguiram, tenha sido bastante difícil. Porque a murmuração, a reclamação, é uma característica nata do ser humano. Nunca estamos satisfeitos com nada, sempre reclamando de uma coisa, de outra. Mas a murmuração, pessoal, pode levar uma nação à destruição. Sabemos que o povo, quando saiu do Egito rumo a Canaã, padeceu por 40 anos no deserto por falta de fé e por conta da murmuração. Então, irmãos, não vamos ser esse tipo de crente que murmura. Vamos ser o tipo de crente que fala e profetiza as palavras de Deus. Amém. Amém. As palavras curam e edificam. Em Provérbios 16, 24 diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, irmãos, temos que ser instrumentos de cura na vida das pessoas.
muitas das vezes passamos por pessoas que estão estraçalhadas, destroçadas por dentro. Muitos de nós chegamos aqui nessas condições, alguns já até relataram isso aqui, e tudo que a gente precisa é uma palavra de amor, é um ato de carinho. Muitas pessoas, às vezes, elas estão na iminência de desistir de tudo, elas estão no liame entre desistir e seguir à frente. É uma palavra de amor, é uma palavra para edificar o caído, para levantar essa pessoa. É isso que nós temos que fazer. Como somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir o caráter de Cristo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, a palavra positiva é também um ato de obediência a Deus, porque em Efésios 4:29 está escrito: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Por exemplo, o nosso Jesus Cristo, na época em que a Maria Madalena estava na iminência de ser apedrejada por seus pecados, Jesus disse aos acusadores que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Uma palavra de Jesus usada com sabedoria e amor dissipou todo aquele conflito e trouxe nova vida à vida daquela mulher. Jesus disse a ela: não te condenarei, vá e não pequeis mais. Isso está em João 8:11. Ele escolheu as palavras que mudaram a vida dela. Sejamos nós também o espelho de Cristo na situação das pessoas, porque devemos sempre, falando mais uma vez, refletir o caráter dele. Então, irmãos, também tem impacto na nossa vida espiritual. Quando louvamos a Deus, quando lemos versículos, os falamos, trazemos Deus para perto de nós, nos conectamos profundamente com Ele, trazendo a situação da gente para pertinho dele, para que Ele resolva sempre. Como está escrito em Atos 16, 25, 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, amados, é assim que acontece quando nós oramos a Deus, quando profetizamos palavras positivas, modificamos a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. E é assim que temos que fazer sempre, porque muitas vezes as pessoas que estão pelo mundo afora, elas não conhecem o Cristo, eles não têm essa intimidade com o Cristo que nós temos. Nós fomos forjados nesses 2 anos e agora nós temos que semear na vida das pessoas. Então, irmãos, vamos sempre fazer isso, lembrar do caráter de Cristo e lembrar que isso é um ato de obediência. Então, irmãos, para concluir, eu quero dizer que devemos sempre abençoar as pessoas. Nossa boca não pode ser uma fonte de maldição, mas lembrando mais uma vez, fonte de vida. Nossas palavras têm que ser temperadas com graça. Temos que ser o sal da vida. Como nos ensina em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, irmãos, sejamos fonte de vida, de inspiração e cura. Lembrando também que Jesus nos chama a responsabilidade em Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Então, irmãos, vamos usar as palavras com sabedoria e cuidado, sempre com amor, e que tudo que saia de nossa boca seja para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém.